Vamos lá, pessoal, vamos falar de treliças planas, tá? Vamos fazer definição, vamos fazer o estudo da estaticidade das treliças e depois vamos falar da lei de formação delas, tá? A treliça é uma estrutura, portanto, composta por nós e barras retas, submetidas a carregamentos nos nós, tá? As condições de estaticidade da treliça nós vamos fazê-la através da comparação entre o número de incógnitas e de equações de uma treliça. Quais são as incógnitas numa treliça? O número de as restrições de movimento no apoio, tá? Ou reações nos apoios são incógnitas. Aqui nesse caso aqui nós temos uma rótula e aqui um carrinho, ou seja, nós temos duas restrições de movimento na rótula e uma no carrinho. Tá? E nós temos também como incógnitas as barras, que cada barra ela está ultracionada ou comprimida e a gente não conhece ainda essas reações. Total, nós temos 6 incógnitas. Quantas equações? Cada nó tem duas equações de equilíbrio, que é a somatória das forças em x e em y. Então, cada nó tem duas equações de equilíbrio. Tá? Como temos 3 nós, 2, 4, 6 equações de equilíbrio. Quando o número de incógnitas é igual ao número de equações, a gente vai indicar que essa estrutura seja isostática. Tá bom? Se o número de incógnitas for menor que as equações, hipostática. Se o número de incógnitas for maior que a equação, o número de equações, a gente vai sugerir que essa estrutura seja hiperestática. Ou seja, vamos usar uma equaçãozinha que é R mais B e comparar com 2N. R é o número de reações no apoio, B é o número de barras e N é o número de nós. Tá? Quando R mais B menor que 2N, a gente vai afirmar que essa estrutura é hipostática. Quando R mais B for igual a 2N, a gente vai sugerir que ela seja isostática. R mais B for maior que 2N, a gente vai sugerir que ela seja hiperestática. Tá? R mais B menor que 2N satisfaz as condições necessárias e suficientes, a gente pode afirmar que ela é hipostática. Porém, quando R mais B for igual a 2N, essa estrutura pode não ser isostática, assim como R mais B ser maior que 2N pode não ser hiperestática. Então, ela satisfaz apenas a condição analítica, não satisfaz a condição de equilíbrio espacial que cabe a nós fazermos essa análise. Tá? Vamos a uma treliça aqui. Uma treliça, portanto, essa inicial, a gente viu que são 6 incógnitas, 6 equações, estrutura isostática. Mas vamos para essa daqui. Nós temos 4 barras, né? Temos 3 reações no apoio e temos 4 nós. Então, a gente tem 4 barras mais 3 restrições nos apoios, 7. E número de equações, que seria 2 vezes o número de nós, 8. Ou seja, 7 menor que 8, a gente pode afirmar essa estrutura hipostática. E, de fato, se você aplicar uma força horizontal, essa estrutura vai se movimentar facilmente. Tá? No caso de uma estrutura treliçada, é importante que haja permissão de movimentação em relação ao giro de uma barra em relação à outra. Tá? Portanto, o ideal é que essa estrutura seja sempre pinada ou aparafusada com um parafuso. Se ela tiver vários pinos, vários parafusos, vai restringir o giro da barra em relação ao nó, o que não compromete essa nossa análise. Tá? Um exemplo bom de aplicação é uma ponte. Tá? Observe, aqui é uma treliça, do outro lado outra, e observe que as vigas que são o suporte da estrutura da ponte estão sempre carregando os nós da treliça. No caso de um telhado, idem. As terças e a cumieira estão sempre carregando, observe, nos nós. Se a carga for no meio, ou seja, não for no nó, vai comprometer o equilíbrio dessa estrutura, porque a barra não foi, nesse caso, projetada para a flexão. Tá? Lei de formação. Como é que se forma, como é que se desenvolve o projeto de uma treliça? Você parte da treliça em condições de estaticidade conhecida, que você deseja, no caso, uma estrutura isostática,
aqui, e sai ligando duas barras novas através de um nó, que partindo sempre de dois nós indeslocáveis, ou seja, esses três nós da treliça inicial, que é a básica, eles são nós indeslocáveis. Então você bota a barra 4, a barra 2 e vincula no novo nó, ou seja, um novo nó vinculado a dois nós indeslocáveis. Depois vai para o nó E, formou outro ponto de treliça a partir de dois novos nós indeslocáveis, porque o D está preso a dois nós indeslocáveis, ele também se tornou indeslocável. O B já era, então o E se tornou indeslocável. E assim vai, o nó F está preso a dois nós indeslocáveis, que é o D e o E. E assim vai, o nó G está preso ao F e ao E indeslocáveis. Daí você pode fazer sua continha, vai ver que 14 incógnitas é igual a 14 equações, vai indicar a estrutura isostática. Como a primeira já era isostática, porque ela não havia deslocamento, nem horizontal, nem vertical, nem de giro da estrutura como um todo, a gente pode afirmar que essa estrutura é isostática. Tá? Uma treliça estranha, mas se ela tiver sempre com nós novos vinculados a dois nós indeslocáveis e a primeira foi isostática, a estrutura final será isostática. Tá aqui o exemplo, 14 incógnitas, 14 equações, total nós temos 14 igual a 14, se a primeira era isostática, a estrutura final será também isostática. Tá? Partindo dessa, vamos criar aqui uma estrutura treliçada. Se você saiu de uma estrutura de treliça isostática, saiu criando os vínculos nas barras, novamente você vai ter R mais B igual a 2N, 14 igual a 14, estrutura isostática. Some, portanto, o número de restrições no apoio, aqui tem duas restrições, aqui tem uma, o número de barras, né? Total aqui de barras são 11, né? E vai comparar com o número de nós, que são 7 vezes 2, 14. Tá? E aí vai, mesma coisa aqui, 14 igual a 14. Observe que aqui você tem restrições 1, 2, 3, são 3 carrinhos, né? 3 apoios móveis. E aí você tem uma restrição, outra restrição e outra restrição. 3 restrições. Tá? Número de barras 11, número de equações são 14, porque são 7 nós. Tá? Nesse caso, nós temos 3 nós, 2 barras e 4 restrições, porque aqui nós temos 2 rótulas, cada rótula 2 restrições de movimento no apoio. Portanto, a gente tem 6 incógnitas, 6 equações. Tá? A estrutura, portanto, isostática. Nesse caso aqui, você tem o que? Você tem 3 restrições, uma rótula e um carrinho, ou um apoio móvel, e 15 barras total, comparado com o número de nós, que são 2 vezes o número de nós, são 9 nós, 18. 18 igual a 18, estrutura isostática. E se a gente montar essa estrutura? Você vai concluir que também, analiticamente, ela vai dar isostática. Mas observe que tem esse quadro aqui que não garante estaticidade. Tá? Ele não tem informação de um quadro rígido. Esses nós são deslocáveis, ou seja, a ausência do triângulo faz a gente afirmar que essa estrutura ela é deformável. E aí vai para análise, você tem R mais B, dá 18, comparado com 2 vezes o número de nós, 18. Opa! Né? Mas essa estrutura é hipostática. Observe que a análise, né, numérica sugeriu isostática, mas ela é hipostática internamente. Tá? Ela é externamente isostática porque ela está em equilíbrio em relação aos apoios, mas essa estrutura vai desabar. Tá certo? É aí que no início eu coloquei a questão de sugere isostática, mas precisa que essa análise seja feita por nós. Tá? Aqui uma outra estrutura, nós temos
Portanto, 18, que é R mais B, nós temos aqui 4 restrições de movimento, ou seja, 2, 1 e 1, 4. Nós temos 14 barras da 18 e o número de nós são 8, 16. Isso significa que essa estrutura é hiperestática. Ela tem mais, a soma de reações mais barras dá maior que o número de equações. E ainda podemos afirmar que o grau hiperestático é 2, porque 18 menos 16, 2. Isso leva a afirmar que essa estrutura é hiperestática, grau 2, tá certo? Outro caso, se a gente fizer análise, a gente vai ter que número de reações são 1, 2, 3, 4, restrições de movimento. Nós temos 19 barras, dá 23. Número de nós temos 10, 20. Ora, 23 é maior que 20, sugere hiperestática, mas ela não é hiperestática. Primeiro porque essa estrutura aqui, ela é deformável, não tem formação de triângulo, que é o elemento indeformável. E outra, ou seja, internamente ela é hipostática. E externamente ela também é hipostática, porque ela não restringe o movimento na horizontal. Todos os apoios só restringem na vertical, tá? Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje e espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai trabalhar já os exercícios para chegar às reações de esforços de compressão e tração nas barras.